Os Estados Unidos substituíram hoje o chefe do Comando Militar do Sul, a divisão das Forças Armadas Americanas responsável pela atuação do país no Caribe e América do Sul. O movimento faz o governo brasileiro considerar que uma ação militar na Venezuela, está mais próxima. Confira. A percepção do Itamaraty se baseia na saída do almirante Alvin Hosley, um comandante que havia sido nomeado por Joe Biden e era contrário a uma ação militar na região. No lugar, entra o tenente brigadeiro da Força Aérea Ivan Pettles, um militar alinhado com Donald Trump e defensor das ações do atual comando da Casa Branca. A aposta é de que, caso ocorra, a ação deve ser cirúrgica, com uma incapacitação de radares antiaéreos, o que tornaria impossível qualquer reação venezuelana. Também há o entendimento no governo brasileiro de que a ação deve ser similar ao que os Estados Unidos realizaram contra instalações nucleares no Irã, em junho deste ano, com bombas de penetração maciça para neutralizar alvos militares e de energia. O Brasil já se prepara para os efeitos de um possível ataque. Um deles é o aumento da imigração de venezuelanos pela fronteira com Roraima. A América Latina está no centro da disputa geopolítica entre Estados Unidos e China. Uma semana depois dos americanos divulgarem a nova Estratégia Nacional de Segurança, colocando a região no centro das preocupações estratégicas, os chineses publicaram seu novo plano para a região. Nele, o país atualiza diretrizes e promete cooperação em 40 áreas, da agricultura à inovação tecnológica, ampliando a presença política, econômica, militar e de segurança com países latino-americanos. Tássio, essa troca no Comando Militar do Sul pelos Estados Unidos é o último passo que faltava para uma ação militar dos Estados Unidos na Venezuela? Olha, Caio, é uma troca cirúrgica e é uma troca, acho que, muito mais profunda do que somente a Venezuela. O Evan Petrus, que ele já estava ele comandava a ala aérea, né, a 12ª Força Aérea norte-americana, que está debaixo do SOFCOM. Ele tem um artigo escrito há uns 2 anos atrás, que exatamente ele mapeia, por exemplo, a questão dos investimentos da entrada chinesa na América Latina. Então, isso está muito alinhado com o que está falado na atual política de segurança dos Estados Unidos, que vê a China como um grande inimigo e vê a questão do narcotráfico como um grande inimigo. O artigo dele de 2003 coloca exatamente esses como ameaças, cita pontualmente Venezuela e Cuba, por exemplo, como países que não são democráticos na região, né, que então vão dar cobertura para esses tipos de ações. Então, se vê, ele já era alguém muito alinhado com o que é esse pensamento do colorário Trump, né, que ele mesmo anuncia, né, nesse documento que eles lançaram há poucos dias. O Lorival, e daí é possível prever já isso para os próximos dias, próximas semanas e principalmente as consequências dessa ação, quando a gente já olha mais adiante? Uhum. A gente está assistindo a um plano sendo executado, né? A extração da Maria Corina Machado, que foi realizada por ex-integrantes das Forças Especiais Americanas, numa empresa que é especializada nisso, os Grable Rescue Foundation, que foi contratada pelo governo americano, né, para extrair a Maria Corina e que claramente será, segundo esse plano americano, a sucessora, né, do Maduro, embora formalmente ela seria a vice-presidente, né? O presidente seria Edmundo Gonçalves, que efetivamente foi eleito presidente da Venezuela no ano passado, mas a fraude impediu o reconhecimento da vitória dele. Acho que para o Trump o plano é fazer essa mudança de regime com o menor custo possível. Ele sabe quais são os limites, né? Os limites políticos. Ele, internamente falando, ele não pode colocar forças terrestres, ele pode fazer operações especiais, né, no terreno, mas não de grande envergadura e tal, porque isso tem um custo político altíssimo que os Estados Unidos não estão prontos para... A própria base dele não está pronta para pagar, né?
Então, acho que ele vai testar, vai fazer ataques, bombardeios cirúrgicos e olhar para o efeito político interno na Venezuela e nos Estados Unidos também, né? Se até que ponto as deserções são robustas o suficiente para criar uma fratura no regime. Então, vai ser um laboratório. Sim. Otávio, você prevê algum tipo de ação específica ali, ou cegar o país, né, via radares, eliminar os radares, áreas de energia, o que você calcula que pode vir dos Estados Unidos ali? Se a gente pensar a dinâmica norte-americana nos últimos anos e o que temos acompanhado essa semana, com a série de sobrevoos de avião, de aeronaves militares americanas muito próximo à costa venezuelana, isso chama a atenção para que os radares tentem iluminá-los, tentem enxergar onde esses aviões de caça norte-americanos estão. Isso denuncia a posição dos radares, né? Então, cegar os radares é um primeiro momento que você desabilita a capacidade do inimigo de resistir a um ataque aéreo. A gente já sabe que a Força Aérea venezuelana ela está muito fraca devido a anos de bloqueio, né, e de falta de aquisição de aeronaves novas. Ela tem F-16, antigos ainda da época que a Venezuela era um aliado americano, alguns Sukhóis, mas nada realmente com uma capacidade de dar resposta, por exemplo, à força aeronaval que você tem no estado com porta-avião norte-americano na área. Lorival, hoje o documento da China, né, ela solta um documento mostrando ali a estratégia dela para a América Latina. Isso já é uma reação? Foi uma coincidência? Ou é uma tentativa de mostrar também ao mundo, e principalmente à região, fazer um contraponto ao que os Estados Unidos vem fazendo aqui? O timing da divulgação em si é uma reação. A Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos estava pronta em 31 de agosto, né? Eu havia trazido essa informação aqui, até qual seria o conteúdo dela, esse deslocamento de meios da Ásia, Pacífico e Mediterrâneo para o hemisfério ocidental. Então, a China, se eu sabia, então a China também sabia, certo? Qual era o conteúdo dessa estratégia que foi escrita entre 5 de maio e 31 de agosto. Só não tinha sido divulgada ainda por causa do impacto nos aliados, segundo fontes do Pentágono me disseram, que sabiam que ia ser um impacto duro. Tinha eleição no Japão, tinha questões que tinha a cúpula da ASEAN, enfim, tinha vários eventos na Ásia e as negociações também de um acordo Rússia e Ucrânia e tal. Mas quando Pete Hegseth começou a ser pressionado por causa do segundo bombardeio aos náufragos, dos vídeos, né, que apareceram, esse bombardeio foi no dia 2 de setembro, mas isso foi revelado pelo Washington Post há poucos dias, aí eles trouxeram o documento, né? E a China, por sua vez, também já tinha o documento dela pronto e tal, e aí responde realmente porque a discussão toda da segurança nacional no que diz respeito ao hemisfério ocidental por parte dos Estados Unidos, o objetivo é negar o acesso da China a recursos estratégicos e a projeção de poder no entorno dos Estados Unidos e no hemisfério ocidental. Então está em jogo aí essa disputa por hegemonia entre Estados Unidos e China aqui na América Latina. Professor, uma divulgação do documento desse pela China hoje significa que a estratégia de dissuasão em mobilização dos Estados Unidos no Caribe, na América Latina, não vai surtir o efeito desejado? Não, eu acho que ele só cria um pouco mais de tensão do que já existe entre China e Estados Unidos. Mas vamos lembrar que o Caribe foi tratado por alguns geopolíticos como o Mediterrâneo americano. Ele está muito próximo dos Estados Unidos, o Caribe. Então é muito mais fácil para os Estados Unidos exercer a sua pressão aqui, do que para a China atravessar o mundo para vir exercer uma pressão aqui, para estar presente. É só a gente pensar em quantas vezes a gente viu um submarino chinês, um navio chinês fazer viagens
passando pelo Caribe, né? Então, eles não têm essa disponibilidade, né? A China, ela tem uma frota muito grande, uma esquadra muito grande, mas ela está muito concentrada no Pacífico, no Mar do Sul da China. Então, eu não acho que entre. Mas os Estados Unidos está dando uma resposta sim, e esse é um medo que o Evan Petros já tinha e já falava disso, dessas parcerias que a China tem feito e entrado na América Latina economicamente e investindo, inclusive, por exemplo, na parte de infraestrutura de satélites, de parcerias para pesquisas espaciais, isso para ou no 5G, isso para eles é uma abertura de uma porta que vai gerar informações de inteligência para a China, que os Estados Unidos acham que esses países latino-americanos não estão percebendo que eles estão se colocando, né, como grandes espiões para a China, espionando o próprio Estados Unidos sem saber, né, ferindo a própria soberania desses países. Esse é um ponto de alerta que o Evan Petros coloca no artigo dele há 2 anos atrás, né, e que ele fala recentemente aí em entrevistas. Então, essa é Lorival, uma preocupação americana. Lorival, de alguma maneira, esse iminente ataque, operação, ação dos Estados Unidos no Brasil pode atrapalhar esse avanço, vamos dizer assim, das negociações entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump em relação às tarifas? Não, para mim está claro que o Trump, um dos incentivos atuais para essa aproximação do Trump em relação a Lula é fazer um distensionamento ao sul da Venezuela, quer dizer, no restante da América do Sul, né? E por isso o Trump está disposto a ouvir as queixas do Lula, não como algo hostil, mas como uma posição normal de um país que se projeta como líder da América Latina. Então o Trump quer ter essa interlocução para mostrar em casa, para mostrar nos Estados Unidos que o Trump não está promovendo um tensionamento de toda a América Latina, que o problema dele é pontual com a Venezuela, porque o Nicolás Maduro não quer deixar o poder dentro do tempo que o Trump considera razoável, porque não há confiança também entre Estados Unidos e Venezuela, depois que o Maduro violou o acordo de Barbados fechado com o Biden, né? Não permitiu eleições justas na Venezuela. Então, é só isso. E acho que nesse campo aí o Trump valoriza bastante por razões políticas internas, como está sob forte escrutínio a estratégia do Trump em relação à Venezuela, com questionamentos muito fortes da base dele, do partido dele. Então, o Trump vai aguentar as eventuais críticas do Lula, vai ignorar, na verdade, e valorizar esse distensionamento que ele está obtendo com o Lula.